Tá no ar o seu resumo da madrugada. E já vou te avisando, essa casa do bebê pegou fogo. É, a dinâmica das cartas rendeu, viu? Foi um chororô e treta atrás de treta com essa dinâmica das cartas. Vocês não imaginam o quanto rendeu na madrugada. Vocês não têm noção. Então, ó, se inscreve no canal já, deixa aquele likezão. Nossa meta de likes são 2.000 likes. Eu conto com o seu apoio, beleza? Então vamos nessa, porque teve muita gente chorando, teve gente se comprometendo no jogo, ó. O Michel destruiu a carta do Bin Laden e falando a seguinte justificativa: olha, ele já errou várias vezes na casa, não reconhece o erro. Tentei conversar com o Bin Laden e ele veio com ignorância para cima de mim. Ele não procurou para saber e continuou, não procurou para saber o que está acontecendo. E ele continuou soltando indiretas e não tem coragem de chegar até mim para falar. Essa justificativa do Michel vai render também, tá bom? Por isso que eu relembrei essa justificativa, tá? Aí tem a Alane chorando muito, a Denisiane destrui a carta da Giovanna e a Giovanna vai tirar satisfação com a Denisiane depois, a Giovanna chorando também. Enfim, ó, a Fernanda destruiu a carta do Lucas e o Lucas chorou a madrugada inteira por causa disso. O Matheus destruiu da Pitel também, a Pitel ficou em choque. Enfim, gente, foi uma noite de choros aí. Inclusive, o pessoal ficou muito abalado, viu? Muito, muito abalado. E quando a Raquel decidiu destruir a carta do Rodriguinho, porque o Rodriguinho já tinha sido líder 2 vezes, o Rodriguinho, gente, só faltou ter um treco. Falou que queria ir embora, quer ir embora, não, chega, não quero mais, quero ir embora, vou embora, vou embora, vou embora, vou apertar o botão, que agora eu chamo o meu empresário aí, chamo a minha mulher aí, que eu já vou embora, que eu vou embora, que eu vou embora, que esse botão ficar verde, eu vou embora, disse aí o seu Rodriguinho, tá bom? Bom, o Michel destruiu a carta da Beatriz, a Denisiane destruiu a carta da Isabelle, o que resultou numa briga na internet aí, porque os fãs da Isabelle não gostaram do que a Denisiane fez, rendeu na madrugada, os fãs da Isabelle estão bem revoltados com a Denisiane, tá bom? Aí a Isabelle ficou chorando bastante. A Fernanda destruiu a carta da Lady. A Lady não gostou disso, tá? A justificativa da Fernanda foi o seguinte: eu não tenho motivo forte para destruir. A gente se afastou e a gente sabe que que ela fez o movimento em favor do Marcos contra mim no paredão. Eu estou botando todos no mesmo peso e na mesma medida e a Fernanda destruiu. Daqui a pouco vocês vão ver que isso aí rendeu, viu? Matheus destruiu a carta da Yasmin. E aí sobrou as cartas do Davi e da Vanessa. Eles receberam uma carta, só que cada um teria que destruir uma carta também. O Davi então destruiu a carta da Raquel, porque ela era líder, e a Vanessa do Michel, porque o Michel já ganhou 2 provas do anjo, tá? Em conjunto, tanto o Davi quanto a Vanessa tiveram que destruir mais uma carta e destruíram a carta do Matheus, beleza? Bom, respira fundo, que agora a gente vai entender o que aconteceu depois do programa ao vivo. Vamos lá? Vamos entender aí o que aconteceu. Bom, gente, o seu Rodriguinho tá extremamente abalado, tá? Ele falou que vai desistir, ele falou que já pro pessoal preparar as coisas aí fora, porque ele não vai aguentar ficar no programa, que acabou o programa pra ele, enfim. Ele falou, eu juro que eu vou embora quando esse botão ficar verde. Então o Rodriguinho está decidido a ir embora assim que o botão ficar verde. Ele falou o seguinte, pra mim acabou, eu vou embora. A Pitel, vai embora não, por favor. E o Rodriguinho, juro que eu vou embora. Aquele foi a única pessoa que votou numa pessoa que é amigo, que é próximo, que é do mesmo time dela. Ninguém fez isso lá dentro, lá no gramado. Se fosse o Davi ou qualquer outra pessoa que tivesse importado a minha carta, tudo bem. Mas foi a Raquel. Então quando aquele botão ficar verde, Rogério, pode ajeitar as coisas aí, viu, Bruna? Eu vou embora, viu? Disse aí o Rodriguinho pro seu empresário e pra sua esposa aí. O Rodriguinho então foi lá tomar uma água, mas falou que tava decidido a ir embora. Falou o seguinte, eu vou embora, não vou ficar aqui nem um minuto. Eu vou embora. Rodriguinho tá super abalado aí, falou que não esperava que a Raquel fosse destruir a carta dele aí. Bom, vamos lá, gente, ó, e as pessoas que receberam as cartas, né, ficaram muito contentes aí com o resultado. A Fernanda sorriu bastante, a Vanessa também ficou emocionada, só que a Vanessa, o detalhe da carta da Vanessa é que não citou os filhos dela. Aí a Vanessa já falou o seguinte, por que não citou os meus filhos? Será que o pai dos meus filhos não quer envolver os filhos porque eu tô queimada? Olha só a analogia que a Vanessa já fez, hein? E será que ela tá percebendo que tá ruim pro lado dela? Bom, e aí, gente, enquanto o pessoal tá levando as cartas, começou uma treta entre a Giovanna e a Denisiane aí, ó.
tá? A Giovanna disse o seguinte: eu não aceito essa justificativa, o Denisiane. Poderia falar que não sou prioridade sua. A Denisiane respondeu: se você aumentar o tom de voz comigo, eu vou aumentar o tom de voz com você. E a Giovanna falou o seguinte: então pode aumentar se você quiser. A Giovanna não engoliu a justificativa da Denisiane, tá? E a Denisiane disse que a Sister é muito fechada e por isso que não conversa com ela. A Denisiane: a gente não se fala de coisas da vida, Giovanna. A Giovanna respondeu: porque vocês não dão espaço. É sempre a gente que tem que ir até todo mundo, vocês não dão espaço. A Denisiane disse o seguinte: ô Giovanna, você é fechada. Agora que o Marcos saiu, que te dê um toque. Porque eu troco com o Michel. Porque eu troco com todo mundo. Você precisa olhar pra você mesmo. Porque parece que não tá se enxergando. A Giovanna falou assim: tá, o problema então sou eu então agora. E a Denisiane: o fato o fato de eu falar que não conheço sua história é porque eu realmente não conheço, a gente não conversa sobre esses assuntos, disse a Denisiane, tá? Então, teve essa pequena desentendimento, essa pequena treta, e a Denisiane justificou que não quis falar da vida da Giovanna, porque ela não tem essa troca aí com a Giovanna. Bom, a Giovanna chorou, ficou em choque, tentou se justificar, mas não conseguiu aí, ficou realmente muito abalada. Denisiane então chorou bastante e disse que não quer que a Giovanna pense que ela agiu por maldade em relação à destruição das cartas. A Beatriz também foi tirar satisfação com o Michel, que destruiu a carta dela, mas a gente não consegue ouvir porque teve uma outra briga no meio, que era a briga da Denisiane com a Giovanna. Então espero que a Dona Globo mostre essa briga aí da Beatriz com o Michel, que a gente não conseguiu ouvir, viu, Dona Globo? Arruma a fita aí, hein? Bom, numa roda lá no quarto Gnomos, tá? O pessoal tá tentando acalmar o seu Rodriguinho, tá? A Vanessa diz o seguinte: apertar o botão não é uma opção, tá? Fica tranquilo, Rodriguinho, não é uma opção apertar o botão. Rodriguinho: obrigado, gente, obrigado mesmo, tô tentando me acalmar aqui. A Vanessa está tão muito preocupada, pois na sua carta não menciona os seus filhos. Ela então imagina que o pai das crianças fez alguma proibição por causa que ela fez alguma grande besteira. Ela falou o seguinte: o pai proibiu? Por quê? Eu falei alguma besteira do pai dos meus filhos? Eu já tô noiada da cabeça, viu? Lá fora deve estar um caos, meu Deus do céu, o que que eu faço? Disse aí a Vanessa, que também tá, ó, perdidinha, viu? Bom, a Isabela então abraçou o Davi, falou que o Davi merecia receber a carta e tal. O Davi também chorou com a carta que recebeu, tá? A Pitel então desaprovou a escolha da Raquel, tá? A Pitel falou o seguinte: é um jogo de posicionamento. Como se posiciona contra o seu próprio grupo. Independente de quem viu a foto, quem viu a carta. E o Matheus rasgou a minha carta, ele tá certo. Porque eu também rasgaria a carta do Matheus, né? Eu não teria nem dó. Mas eu não rasgaria nenhuma carta de nenhum de vocês do quarto aqui. Só se não tivesse nenhuma outra opção. Ela disse que ia botar a Vanessa no paredão. Por que ela não destruiu a carta da Vanessa? Tá todo mundo... E todo mundo sabe o que o Davi fez aqui dentro dessa casa. E por que não destruíram a carta do Davi? E a Fernanda disse o seguinte: o Davi foi bem incoerente mesmo, era pra ter destruído a carta do Davi, disse a Fernanda aí. Rodriguinho então continua se lamentando e falou o seguinte: eu jamais destruiria a carta de nenhum de vocês, tá? Se fosse o Davi destruindo, eu não ia ligar. Mas eu jamais acharia que a Raquel iria fazer isso comigo, tá? Bom, aí a Vanessa também mostrou a carta dela pra Denisiane, né? A Denisiane mostrou pra Vanessa. E a Vanessa falou assim: olha, não citou os meus filhos. Na carta da Denisiane cita os filhos dela. Eita. Bom, a Pitel e a Fernanda estavam conversando sobre a carta da Fernanda, tá? Porque a carta da Fernanda cita o pai dela, tá? E ela não esperava que o pai dela ia mandar uma carta. Ela pensou que eram os filhos dela que iam mandar, tá? E aí a Fernanda falou o seguinte: lá fora a gente vai sentar e conversar bastante sobre a minha vida, que eu não posso conversar aqui dentro com você. Mas eu acho que vai demorar bastante, porque você vai ganhar esse negócio, disse a Fernanda pra Pitel, viu? Bom, aí, gente, quem chegou no quarto? Dona Lady Ellen, né? A Lady Ellen foi tirar satisfação com a Fernanda, porque a Fernanda triturou as cartas dela, tá? Lady disse o seguinte: quem foi que fez a fofoca que eu fiz uma movimentação pra botar você no paredão, Fernanda? E a Fernanda disse o seguinte: que foi o Bin Laden, tá? A Lady falou o seguinte: ó, veio no meu ouvido que o próprio Bin soltou lá em cima que o Marcos iria para o paredão, e eu falei: tem que fazer alguma coisa pra você não ir pro paredão. Fernando disse o seguinte: ele deu mole, tá? Ele deu mole. Você pegou e fez um movimento que talvez nem todo mundo iria votar em mim. Todo mundo votou em mim naquele penúltimo paredão. Além disso, o seguinte: em nenhum momento eu fiz um movimento para botar você no paredão, Fernanda. Sabe o que eu falava? Eu falava o seguinte: não voto na Fernanda para ninguém falar que eu não compro o barulho dos outros, tá? Ou seja, a briga da Alane. A Fernanda disse o seguinte: mas soou como se ele tivesse falado e você tivesse feito esse movimento contrário.
A lei diz o seguinte, ó, as fadas já iriam em você, Fernanda, só elas, até onde a gente sabia era só as fadas. A lei diz o seguinte, eu e ele não iríamos em você. Sabe que o Davi ia em você? Que Isabela iria em você? Todo mundo puxou o bonde porque foi aberto. Se não fosse aberto, você não ia tomar 10. Em nenhum momento eu fiz um movimento para botar a Fernanda, disse a Lady aí, tá? Então a Lady ficou furiosa, ela saiu do quarto falando que a justificativa da Fernanda foi uma hipocrisia do caramba, e a Fernanda falou que era jogo, na verdade, tá? A Lady falou assim, é um jogo, mas também é uma grande hipocrisia. A Lady ficou revoltada, então foi lá na academia se justificar ali pro Rodriguinho também, porque ela não estava engolindo a justificativa da Fernanda, tá bom? O Rodriguinho então falou que não quer conversar mais com a Raquel também por causa de tudo que aconteceu. E a Lady então na academia revelou o que ela foi falar com a Fernanda pro Bin Laden, pro Rodriguinho e pro Lucas, tá? A Lady disse o seguinte, ela falou que eu fiz um movimento para 10 pessoas votarem nela. Aí ela falou que foi o Bin Laden que fez essa fofoca. E o Bin Laden ficou furioso e disse o seguinte, mentira, a Fernanda só conversa com todo mundo no quarto. Eu fiz isso aí lá no quarto? A única coisa que saiu da minha boca foi contagem de votos. Eu fui supor se você tivesse votado em mim ou no Rodriguinho. A Pitel falou, eu vou descobrir, e ela descobriu aí, tá? O Bin Laden continuou falando, isso que a Fernanda tá fazendo com você, ela tá fazendo um movimento de tempos, tá, Lady? Sempre, desde a época do Vinícius e do Luigi, a Fernanda faz um movimento para votar na Lani e no Marcos, isso já é uma história antiga. A Lady disse o seguinte, olha, é uma hipócrita do caramba. Eu não tinha nada contra a Fernanda, meu negócio foi a justificativa dela. Eu falei, Davi, todo mundo te maceta aqui dentro. E chegou na hora de destruir a carta e todo mundo ficou com medo de você, ficou com o Hulk entre as pernas, de botar a tua foto para triturar. Por que que o pessoal ficou assim? O Bin Laden então disse o seguinte, a Fernanda é malandra, ela é mentirosa, ela é falsa, disse o Bin Laden aí, e vai render treta, viu gente? Fica aí, porque é só esse resumo, é treta atrás de treta, tá? Lady então continuou disparando sobre a Fernanda, ó. Ela falou que eu e ela se afastamos. Ela só vive dentro do quarto Gnome, na academia. Quer que eu vou cheirar o Hulk dela lá no quarto? Até na hora do ao vivo ela tá com a roupa de academia. É o tempo todo de roupa de academia. Sai fora, disse a Lady aí, que tá com ódio da Fernanda, tá? O Bin Laden então solta o verbo sobre a Fernanda e a Pitel. Ela disse o seguinte, as duas são mentirosas do caramba. Elas não assumem o BO. Porque ela não fala que o que ela e a Pitel fazem de movimento desde o começo do jogo? Ela só pegava os outros pra proteger ela, mano. Eu falo na cara delas o que ela falava dos outros da casa, porque tem muita informação que chegou nelas. A Pitel se faz de amiga de todo mundo. Ela pega a informação e vai lá no quarto e solta as informações. Eu achava que o Vini e o Luigi não queriam jogar com elas. Por que que eu achava isso? Porque ela é tudo falsa, essas duas são tudo falsa do caramba. Vai tomar no Hulk, acha que fica aí até de madrugada pra quê? Pra fofocar, elas são fofoqueiras. Mas se faz de amiga de todo mundo aqui, diz o Bin Laden sobre a Pitel e sobre a Fernanda, tá? Bom, a Beatriz diz que tá se segurando pra não falar poucas e boas pra Fernanda também, viu? Que ela falou que tá revoltada aí. E vai render uma briga aí também, viu? Mas essa madrugada foi a madrugada das brigas, viu? Por incrível que pareça, foi a madrugada das brigas. Bom, gente, aí o Davi foi mostrar a carta dele pra Vanessa, tá? A Vanessa ficou bem feliz com a carta do Davi. E o Davi disse o seguinte, que ele tá muito feliz, falou que tá olhando a carta ali e que isso dá uma tranquilidade, uma paz do caramba pra ele. Ele ficou muito contente aí, viu? Bom, e como eu falei pra vocês, a Beatriz foi atrás da Fernanda, viu? A Beatriz falou o seguinte, as propagandas te incomodam, Fernanda? Você não tem culhão pra aguentar o que você fala. Vai continuar incomodando, vou falar das marcas, eu vou dançar, é o meu jeito. Se você se incomoda com a minha alegria, o problema é todo seu. E a Fernanda respondeu, você votou em quem, ô Beatriz? Esse é o peso, eu posso fazer o que eu quiser. Quando você estiver no paredão e tiver uma prova parecida, faça o mesmo, tá bom? A Beatriz respondeu o seguinte, então você fale, vou votar em você porque você votou em mim. Agora, falar da minha alegria, a Fernanda disse o seguinte, mas que alegria que você tá dizendo? A Beatriz disse o seguinte, porque você tá com esse negócio na cabeça, entendeu? E por que comentou no quarto escondido sobre comemorar o seu papel? Tá debochando de mim porque eu faço propaganda? É isso que você tá querendo dizer? Tá rendendo a briga aí, viu? A Bia diz o seguinte, pra quem é invisível pra você, até como eu comemoro chama atenção. E o Rodrigo disse o seguinte, gente, pelo amor de Deus, para. A gente não estamos num momento legal, tá difícil aqui, ninguém tá num momento legal. Vamos parar um pouquinho. A Bia falou o seguinte, pega um copo d'água e vai me engolir aí. E a Fernanda, eu caguei pra você, Beatriz. E a Beatriz, tu quer falar que cagou, mas tem que cagar mais, tá chata demais.
E a Fernanda respondeu: se eu estivesse incomodada, você iria se sentir como eu estou incomodada. E a Beatriz respondeu o seguinte: eu não tenho medo de você, Fernanda. E a Fernanda falou o seguinte: ai, que papo de maluco, tá desequilibrada essa daí, tá bom? Bom, você acha que acabou? Não, gente, tem muita coisa para acontecer ainda, tá? A Lady também entrou no meio da discussão. Ela disse o seguinte: não sei por que você fica assim. O Gnomo nem gosta de você. E a Bia disse o seguinte: é porque é muita falsidade, Lady. É incoerência, é coerência zero. A Lady disse o seguinte: ou a pessoa é invisível, ou a pessoa, ou a pessoa incomoda demais. Enfim, é complicado. A Fernanda disse o seguinte: você vota em mim, Bia, por isso que eu coloquei. E a Bia falou assim: você usa esse argumento, você usou esse argumento? Fernanda, tô usando agora. Beatriz, depois de querer me ofender no Sincerão, falando que eu sou uma ninguém e não ganho prova, agora você tá querendo usar esse argumento? A Beatriz então se afastou ali da briga e ela disse o seguinte: que se ela quiser fazer das publicidades dela, vai fazer, e se alguém tá achando ruim, é pra pessoa apertar o botão aí. Deu uma tretinha aí, viu? Bom, enquanto então teve essa tretinha aí, gente, da Beatriz, a Beatriz também comentou sobre a Fernanda pro pessoal do Quarto Fado. Ela disse o seguinte: eu tô me tremendo aqui, Denisiane, é mole falar que eu comemorei o papel. Que diacho de papel que eu comemoro dessa filha da pu... Pelo amor de Deus, se liga, vai tomar no rabo. Oxi, eu falo das marcas porque eu gosto de falar das marcas, das propagandas do Brasil em todo lugar. Quem é essa mulher da fila do pão? Tem que enxergar um pouco mais, disse a Beatriz aí. A Beatriz então disse que já são 50 dias de programa e sem argumentos sólidos acerca da sua pessoa. Sobre o papel picado, gente, a Fernanda disse no dia que a Fernanda ganhou a prova do líder, que estourou o papel picado pro céu. E aí a Beatriz foi fazer propaganda aí e gritar com o papel picado, que na verdade era da vitória da Fernanda. Esse é o contexto aí dessa briga. Fala da Lady, gente. Bom, a Lady então vai refalar, né, recapitular a justificativa do Sincerão da Fernanda, tá? De ter dito que ela não comeria a comida também do pessoal da Xepa, tá? Isso aconteceu já tem um tempinho atrás, que o pessoal descobriu através da central do líder que a Fernanda não iria comer a comida da Xepa que o pessoal estava fazendo, tá? E que ela iria fazer o miojo dela e tudo mais, tá? A Lady disse o seguinte: ela malha o Davi lá dentro e vamos deixar os fatos aqui. O Davi, ela não colocou o Davi porque o Davi tá forte. Falou que ela não come a comida do pessoal aqui. Arrasam o Davi lá dentro. Não tá maluca, eu não falo dele e só acho chato, disse a Lady. Falou que essa foi a única justificativa da Fernanda. A Fernanda foi lá e falou o seguinte: mas vamos falar os fatos? Eu botei a sua carta lá pra triturar e acabou, Lady. E a Lady falou assim: não é por causa da carta, eu fui a menos que chorou aqui dentro dessa casa. Meu negócio é o argumento. Chegou lá no Gnomo falando: eu não vou comer a comida do pessoal. Você tá achando que é quem pra não comer a comida dos outros aqui? Os outros é bicho aqui dentro, você não comer a comida deles? Bom, e aí, gente, tava esquentando a treta entre a Lady e a Fernanda, tá? Tava esquentando só a briga aí. Só que o Bin Laden explodiu durante essa briga. Ele explodiu. Puf! Bin Laden disse o seguinte: eu fui falar com ela, tá? Eu fui falar com ela. O Rodriguinho disse, não, o Bin Laden falou o seguinte: eu fui falar com ela. O Rodriguinho acabou de confirmar que ninguém falou isso lá. Fala aí como eu falei. E a Pitel disse o seguinte: acho que essa conversa a gente precisa ter. Se você quiser ter com todo mundo, beleza. Você entregou o seu jogo então. Bin Laden disse o seguinte: você tem que entender que a gente não é um grupo. Você só queria se proteger e fazer a contagem de votos. E sempre falaram: eu não tenho obrigação de jogar com vocês. Se eu entreguei o jogo ou não, eu não jogo com vocês do Gnomo. Eu não devo satisfação pra nada de vocês. E o Bin Laden começa a gritar com o Michel. Falou o seguinte: meu bagulho com você, Michel, é outro. Você inventou história aqui. E eu vou chamar os outros pra mostrar que você é um mentiroso. E aí começou uma confusão, gente. O Bin Laden: foi você que falou no quarto que ele iria votar na Alane. A Fernanda disse o seguinte: para de gritar, para de gritar. E o Bin Laden: você foi no Sincerão falar de mim, e no ao vivo você se cresce e agora não fala nada? Você é uma fraude, ô Michel. Os brothers estão tentando acalmar o Bin Laden, porque o Bin Laden vai pra cima do Michel, viu? E o Lucas disse o seguinte: você falou que foi ele que levou pro quarto a coisa que ele falou do Davi por estar doente, por causa do Lucas não ia indicar o Davi, porque o Davi tá doente e tudo mais. O Lucas acabou indicando o Davi, tá? O Michel disse o seguinte: mas eu tava lá com você? Eu tava no seu VIP pra saber disso? Como que eu ia saber disso? Eu não tava no seu VIP, disse o Michel pro Lucas. E o Bin Laden continuou o seguinte: você é um professor de história mentiroso e falso. E o Michel disse o seguinte: eu não sou professor de história, eu sou professor de geografia. No meio da briga ainda teve a correção aí. Bin Laden: eu assumo o que eu faço, você é um mentiroso, você é uma fraude.
Michel disse o seguinte: e como você acha que eu descobri Bin Laden? Lucas, no mesmo dia você falou que você não iria votar na Lani. E no mesmo dia ele disse que iria votar na Lani. A Kelly disse o seguinte: eu vou falar porque eu estava. Ele falou sim. E a briga continua ali na cozinha, tá? O Bin Laden continua atacando o Michel. Michel, você é falso, você é uma fraude, você é mentiroso, você é fraude. Eu falei pro Rodrigo que não ia votar nele. Eu não jogo com você, jogo com o Buda. Você começou a aparecer agora porque ganhou um VIP, ganhou um anjo, abaixa a bola aí, sua plantinha. O Michel disse o seguinte: eu já fui 2 vezes pro VIP, você não é humilde aqui dentro, disse o Michel. E o Bin Laden: se você é uma fraude, seu mentiroso, você não joga limpo aí, eu jogo limpo, disse o Bin Laden. E continuou falando que a máscara do Michel ia cair, tá? E o Michel disse o seguinte: eu e o Rodriguinho somos os primeiros que falavam que não iriam votar nela. Como eu iria votar nela? O Rodriguinho tá de prova. E o Bin Laden: você é uma fraude, fake news, a dinâmica que você falou que iria votar nela e esqueceu. Levanta do quarto para pegar informação. Mentirosinho, manipuladorzinho. Sua máscara tá caindo, tá? E aí o Michel foi pro lado de fora, o Bin Laden ficou lá dentro da casa. E cada um ficou tentando se acalmar aí. O Michel disse o seguinte: a pessoa é leve e traz o tempo todo e tá me tirando de falso. Sai fora esse Bin Laden aí. E o Bin Laden disse que sabe muita coisa do quarto Gnomos e que pode acabar expondo todo mundo nessa casa de tantas coisas que ele sabe. Então a Vanessa foi lá, acalmou o Michel e tal, falou pra ele ficar tranquilo, enfim. E a Lady, né, no meio da briga do Bin Laden, ela resolveu falar de novo sobre a Fernanda, tá? Ela falou o seguinte: pra chegar lá e falar que me afastei, claro que eu me afastei. É o quarto Gnomos, ela só fica no quarto Gnomos na academia o dia todo. E aí a Lady, gente, vai ficar repetindo essa história a madrugada inteira, mas eu não vou mais repetir, tá? Obrigado, Lady, obrigado pela sua parte que me toca, mas você repetiu 500 vezes a mesma história, tá? Vamos lá, gente. 3 segundos de silêncio pra Giovanna refletindo tudo o que aconteceu nessa madrugada. Obrigado, Giovanna, pela sua participação. Bom, o Bin Laden, voltando pro Bin Laden já. O Bin Laden continua falando que o Michel era uma fraude, tá? E ele falou o seguinte: deixa ele lá. Tem muita coisa pra falar na cara dele. Esse pau no U que disse o Bin Laden aí. Vanessa disse o seguinte: se você sabe que tá falando sua verdade, confia nisso aqui, tá? Confia nas câmeras. Aí se você falar muita besteira, você perde a sua ração. O Bin Laden: é difícil ver um marmanjo desses aí. Ele é mentiroso, viu? Ele falando coisa que eu não falei nessa casa. Disse o Bin Laden bem indignado aí, viu? Bom, aí a Pitel e o Rodrigo estavam aconselhando a Fernanda pra ela se acalmar, tá? E a Pitel disse o seguinte: ela falou que você pediu conselho pra falar que ela não incomoda você. Foi da onde que você questionou, de onde você tirou isso? Ela tá falando que você pede conselhos, de onde você sabe disso? Ela falou: desculpa você. Eu queria saber o que tá acontecendo aqui. A Pitel também confusa com essas informações externas que chegou. Pra quem não sabe, o Rodriguinho que abriu a boca, tá? O Rodriguinho falou ali pro Bin Laden, falou pro Michel, e óbvio que, né, falou pro Bin Laden e falou pro Lucas, desculpa, e é óbvio que os dois fofocaram pra outras pessoas da casa, e por isso que a Lady e outras pessoas da casa estão descobrindo coisas do quarto Gnomos, tá bom? Bom, a Yasmin falou o seguinte, ó: o pior de tudo é que eu acho que a Fernanda vai voltar desse paredão, viu? Eu acho que ela não vai sair. O Lucas e o Bin Laden então dizem pra Yasmin que a Fernanda tem várias falas problemáticas e que ela pode ser eliminada por causa dessas falas aí. O Bin Laden diz o seguinte: o Rodrigo sempre fica corrigindo a Fernanda, esquece, a Fernanda é falsa. E a Yasmin: agora eu não sei se ela vai ficar, viu? Porque eu não tava sabendo sobre essas falas problemáticas, tá? Bom, seguindo aqui, gente, a Fernanda disse o seguinte ali pro Rodriguinho: tava feio o que o Bin Laden tava fazendo. Eu tava olhando de fora e parecia que ele ia espancar o Michel, sabe? Ele tava muito agressivo, ele tinha muita ira, teve um destempero do caramba. Se fosse num embate do xingamento, tudo bem, mas deve ter sido a mesma coisa que ele fez com o Davi, porque eu não vi a briga do Davi, mas eu vi a briga do Bin Laden com o Michel. O Rodrigo disse o seguinte: o Bin Laden fez a mesma coisa com o Davi, na briga que ele teve com o Michel, foi a mesma coisa. Fernando então disse o seguinte: o Michel não deitou na briga, ele continuou peitando. Eu só acho engraçadinho por causa do sotaque dele, que ele fala assim: ah, eu sei isso, eu sou. Porque ele é mineiro, tá? Mas ele podia ter trocado o sou por um grande filha da pu. Sempre que põe um arrombado melhora na briga. Faltou xingamento, disse a Pitel aí também, tá bom?
Bom, vamos lá, vamos continuar nosso resumo aqui, temos outras coisas pra falar aí, tá? Bom, o Bin Laden diz o seguinte, o povo é falso, cara, o povo não tem coragem de assumir a responsabilidade. Aqui os outros têm medo de se posicionar, tem medo, não tem coragem. Joga, mas joga com verdade, mano, esse povo não joga. Posso ter os meus erros, mas argumentar um bagulho desses eu não argumento. Prefiro mil vezes pedir pra vocês, gente, se pegar o líder e me botam no paredão. Eu já tinha combinado isso com a minha família, inclusive com a minha equipe. Se eu não aguentar, eu ia pedir pro pessoal me colocar no paredão. Mano, eu já tô decidido, eu quero sair fora disso daqui. Disse o Bin Laden que agora quer ir embora. Quer ir embora, agora o Bin Laden quer ir embora. Bom, aí a Denisiane disse o seguinte ali pro Bin Laden. Mas você não tem que fazer isso de cabeça quente, calma. E o Bin Laden respondeu, minha mãe não queria que eu tivesse vindo. E eu acabei chegando nesse ponto aqui. Chega num ponto que isso não é jogo. A Denise, ele chega amanhã com a psicóloga e você toma a sua decisão, vai conversar com ela. Enfim, agora é um momento de raiva, você não pode fazer isso no momento de raiva. Pois é. Gente, lá no quarto Magia, o Lucas está expondo pra Lady e pra Yasmin que Fernanda teve falas problemáticas sobre raça. Isso aí. Olha o que o Lucas falou. A Fernanda tem alguma fala problemática em relação à raça também, viu? Só que, tipo assim, o Rodrigo não queria militar em cima disso, mas teve essa fala. A Lady respondeu, mas o que o Rodriguinho viu? Não me dê munição, viu? Não me dê munição contra a Fernanda. O Lucas respondeu, calma. O Rodriguinho veio conversar comigo e falou assim, Negrão, aconteceu isso lá no quarto, viu? Um dia no quarto Gnomos ela falou o seguinte, ah, alguém tem cara de rico. E o Rodriguinho nem parece que ele é rico, não tem cara de rico. E o Rodriguinho ficou extremamente incomodado com essa fala, que era uma fala muito problemática, tá bom? Bom, gente, nossa madrugada ainda rendeu alguns assuntos polêmicos e a gente vai continuar repercutindo aqui, tá? A Pitel disse o seguinte, o Bin Laden estava participando das informações. Como que ele fala que não é do grupo, sendo que todo mundo estava participando de todas as informações de voto e ninguém estava escondendo nada dele? Como? Tem coisa que a gente não contava pra ele porque ele é língua solta, ele é fofoqueiro. Mas na contagem dos votos, o Bin Laden estava presente sim. E a Fernanda respondeu, eram coisas pessoais que a gente não estava contando. Mas o resto a gente ainda estava falando com o Bin Laden normalmente. E a Pitel, como que o Bin Laden sabia que é todo mundo no Marcos? Ele não era do grupo? Ele era do grupo, por isso que ele sabia, disse aí a Pitel, tá? O Rodrigo falou assim, eu quero que ver a Giovana no meio disso tudo, como é que vai ser, viu? A Pitel, ela tá muito cheirosa, viu? Ela tá muito chorosa, desculpa. Ela tá muito chorosa, meio distante. Eu não quis perguntar, mas amanhã eu vou perguntar pra ela como é que ela... Bom, e o Bin Laden disse que quer ir embora, tá? Mas que ele falou que não vai apertar o botão, falou que ele vai esperar cair no paredão, vai pedir pra alguém colocar ele no paredão, porque ele quer ir embora aí. Então ele vai pedir pra alguém, pra um próximo líder, colocar ele no paredão aí. Tá regando o Bin Laden. O Bin Laden diz o seguinte, isso tudo daqui é da hora, mas eu vou prezar pela minha saúde mental. Quem pegar o líder, deixa eu ir pro paredão e falar pro público, deixa eu sair, mano, disse o Bin Laden, que tá regando aí, tá? O Bin Laden disse o seguinte também sobre o Michel, ó, só não quero ser visto como vítima, o cara é professor, é barbudo, tem uma história de vida incrível, ele tem experiência pra ficar com rodinhas podres aí, pra ficar falando dos outros na casa. Só porque ganhou um VIP que aparece no jogo, quer ganhar ponto, mano? Tá de tiração, mano? Mas tô cansado já, todo dia é uma novidade nessa casa. Se o Michel acha que é corajoso por ter enfrentado uma cadeia para dar aula, ele nem sabe o que a gente já passou na vida para ele chegar, para ele achar que ele tem coragem. A gente não tem, e a gente não tem coragem? Tô de saco cheio desse palhaço aí, disse o Bin Laden. Bom, a Raquel também deu uma opinião que chamou muita atenção de todo mundo aqui fora, viu? Ela disse o seguinte, me perdoa Brasil, não é querendo destruir o sonho de ninguém aqui não, mas pra ficar bom era a Denisiane saindo amanhã. A Fernanda não é santa, mas não era o momento da Fernanda sair. Eu vou ponderar e observar bem essa parceria aí. Bin Laden soltou lá que joga com o Rodriguinho e com o Lucas. Aí o Rodriguinho fala que é fechado com as meninas do quarto Gnomos. Já pensou se o Rodriguinho tá passando toda a informação pro Bin Laden? É isso, Raquel, você entendeu. O Rodriguinho tá fazendo esse jogo duplo. Ele joga com a Fernanda Capitel, mas também joga com o Bin Laden e com o Lucas. O Rodriguinho tá abrindo a boca demais. E a Lady, disse o seguinte ali no banheiro. Sabe o que eu descobri hoje? Meu nome é levado pra ir pro paredão e o Bin Laden que falou. Falou na frente do Rodriguinho. E o Rodriguinho confirmou. O único que não mente ali é o Rodriguinho. Ô, Lady. Você acha que o Rodriguinho é tão verdadeiro assim?
Toma cuidado, viu, Leite? Toma cuidado aí, viu? Bom, o Michel então tá muito chateado, abraçou a Raquel ali com tudo que aconteceu com o Bin Laden. E o Michel então disse o seguinte pra Raquel: eu tô tão chateado com essa diminuição de profissão que o Bin Laden fez comigo, sabe? A Lady respondeu: não fica se cobrando não, velho. E o Michel: ele veio falar que eu sou um professorzinho de história. Eu não desrespeitei ninguém aqui dentro. Raquel, não fica assim, porque fruta podre cai do pé sozinho. E o Michel: não aguento, não aguenta nem uma semana na escola isso daí. Não aguenta dando aula, disse o Michel pro Bin Laden aí. Bom, o Bin Laden contou para Yasmin, então, que formou opiniões erradas sobre os participantes por causa do quarto gnomo. E que por causa disso, inclusive, ele teria votado na Vanessa. Por causa do quarto gnomo. Poxa, Bin Laden, como assim? A pessoa tá influenciando você? Todo mundo influenciou você, agora você acha que você é o influenciável, é isso? Bom, seguindo o nosso resumo aqui, a Fernanda disse o seguinte lá no quarto Gnomos. A Lady reviveu um assunto da comida. Ela reviveu um assunto do papel também. Nossa, essa Lady ficou muito incomodada, hein? Vai baixar uma maluca ali e vai ficar falando um monte de besteira e xingando. Eu não bato palma pra palhaço não, disse a Fernanda sobre a Lady aí, tá? Bom, o Michel então abraçou a Isabelle, porque a Isabelle foi dar uma palavra de conforto pra ele. E o próprio Davi chegou e abraçou o Michel. Olha só que surpresa, gente. O Davi abraçando o Michel. O Davi disse o seguinte pro Michel: valeu, Deus abençoe a sua vida. Hoje foi uma parada muito difícil, viu? Independente do que aconteça, como jogador eu não vou mudar a minha concepção de jogo. Eu já tenho uma visão formada de cada um dentro dessa casa. Você, Michel, a Raquel e a Giovanna não são a minha prioridade de voto. E naquele dia eu votei em você e falei por que eu votei. Eu tava esperando que fossem em mim e foi uma surpresa muito grande que vocês não foram. O jogo tem que continuar, tá? E o Davi faz uma análise de jogo, falando que todo mundo tem a sua história e que eles são grandes escritores e cada um escreve a sua história na casa. E o Michel diz o seguinte: eu fiquei chateado quando o Bin Laden me diminuiu como professor. Eu jamais iria fazer isso com ninguém, independente da profissão. Ele achou que eu fosse deitar pra ele, mas eu não deitei pro Bin Laden. O Davi diz o seguinte: o Bin Laden grita bastante, né? O Michel, ele quer ganhar no grito. E a Isabelle: já tivemos outras experiências com o Bin Laden aqui, eu sei como que ele é, disse a Isabelle também no meio da conversa entre o Michel e o Davi, tá bom? Bom, e aí o pessoal já começou a se recolher para dormir, tá? E no quarto do líder temos Giovanna, Raquel e Michel, e eles comentaram sobre os últimos acontecimentos. A Giovanna disse que está desconfortável com a união de gnomos em relação à obrigatoriedade de votos, de combinar votos juntos. Ih, será que vai rachar esse grupo, gente? Aquele disse o seguinte: eu não sei se é inteligente desfazer o laço agora com eles. É o Giovanna: eu acho que vai acontecer naturalmente. Se a Fernanda sair, o Rodriguinho vai começar a recalcular a rota dele. E ele vai mudar de grupo. O Michel: se ele não apertar o botão, né? Porque ele falou que aperta o botão, mas acho que ele vai se acalmar, disse o Michel. Caso a Fernanda seja eliminada, a Raquel acredita que a Pitel então vai se unir com os membros do grupo Alphaville, pois ela é muito colada com o Rodriguinho. O Rodriguinho gosta muito da Vanessa e da Yasmin. Será que o Alphaville vai receber Pitel e Rodriguinho se a Fernanda sair? Michel disse o seguinte: eu achei que o Bin Laden ia me bater. Giovanna falou o seguinte: todo mundo achou isso. E o Michel: eu ia apanhar bonito, gente, eu nunca briguei. Ele achou que ia deitar pra mim no argumento, mas eu não deitei. Só que a boca dele tava pálida e a Giovanna, ele tava ficando todo branco. Não era ele ali, a mão dele também tava branca, ele tava pálido. Aquele disse o seguinte: se a Lani não entender, eu não estou nem aí, mas o Rodriguinho eu gosto dele. Se ele não entender, é uma pessoa que eu não vou mais conversar na casa com ele, porque eu não vou ficar puxando o saco dele não, tá? Eu tive os meus argumentos pra triturar a carta do Rodriguinho aí. Bom, lá no quarto Fadas, o pessoal conversa os últimos detalhes aí antes de o pessoal dormir, tá? Então a Beatriz disse que vai continuar fazendo propaganda normalmente, porque ela é assim mesmo, enfim. E a Lei diz o seguinte: sua personalidade tá incomodando as pessoas, tá? Você tem que virar o botãozinho do tô nem aí. É a Beatriz: eu falei pra Lani, então achando ruim que eu vou fazer propaganda, vão ter que me engolir, disse a Beatriz aí, tá? Lá do lado externo, o Lucas conta que os gnomos acham que a Vanessa tenta contar uma história triste para pedir desculpas e para sair do meio da reta do paredão. O brother conta ainda que a Vanessa é a opção do voto do quarto Gnomos aí, tá? A Vanessa então diz que viu verdade no que o Michel falou após o Bin Laden citar que o professor falou mal da cantora. Mas a Vanessa falou que tá um tanto quanto confusa aí. Gente, que madrugada doida, o pessoal já se recolheu, foi dormir e tudo mais. Porém, esse paredão ainda tá no ar, gente. Quem que vocês vão eliminar nesse paredão aí, gente? Diga aí nos comentários pra mim quem que vocês querem que saia nesse paredão do Big Brother. Ó, as opções do pessoal do paredão aí são as seguintes: Denisiane, né, que tá no paredão aí, inclusive tá
bem apertada essa votação. Temos também a Fernanda que tá no paredão. E também temos aí o coadjuvante dessa história toda, o Matheus, tá? Quem vocês querem que saia, diga nos comentários. E óbvio, ó, inscreva-se no canal para receber notificações. Eu vou ficando por aqui. E que resumão grande, hein, gente? Até a próxima. Tchau, tchau.